Wegley inicia o livro convidando o leitor a entrar no mundo amazônico. Seu objetivo não é retratar a região como exótica ou misteriosa, mas entender como o ambiente, a história e a sociedade interagem para mudar o estilo de vida específico. A floresta, os rios, o clima, nada disso é plano de fundo. Para ele, o ambiente atua diretamente na economia, na sociabilidade e até no ritmo de vida. Esse ponto já mostra uma diferença importante entre Wegley e Radcliffe Brown. Enquanto Wegley enfatiza a historicidade e o ambiente como forças determinantes, Radcliffe Brown, sobretudo, o método comparativo em antropologia social foca nas relações sociais como elementos estruturais, buscando leis gerais que organizem a sociedade. Wegley, ao contrário, está interessado em particular no contexto concreto da Amazônia. No primeiro capítulo, ele apresenta Garupá como um espaço híbrido, fruto de contato entre os indígenas, portugueses e africanos, mostrando desde o início a complexidade cultural que vai analisar ao longo do livro. Já no segundo capítulo, Wegley explica por que escolheu Itá, justamente por ser ordinária, não um grande centro, não um lugar excepcional, mas um espaço que permite entender os problemas comuns da Amazônia. Ele descreve também a impressão inicial, a vista bonita do rio, contrasta com as ruas enlameadas e as casas simples e precariedade de infraestrutura. Aqui, a análise do espaço físico vira chave para entender as desigualdades sociais. A rua primeira, perto do rio, concentra comércios e casas melhores. A rua terceira, mais afastada, reúne moradias mais frágeis. Esse tipo de distinção ecoa a noção de estrutura social, central para Radcliffe Brown. Embora Wegley não use a linguagem do estrutural funcionalismo, sua descrição mostra como o espaço materializa relações hierárquicas. Radcliffe Brown diria que os tais padrões expressam posições sociais dentro de uma organização maior. Wegley também recupera a história da borracha, a ascensão à queda e a queda econômica da região, e mostra como esses ciclos deixaram marcas profundas no presente. Ao contrário de Radcliffe Brown, que tem de estudo sincrônico, Wegley insiste que só se compreende Itá ao olhar por sua história. Em seguida, Wegley afirma que o que realmente sustenta Itá não é o Estado nem a Igreja, mas as relações pessoais. Três instituições moldam a vida social: o parentesco, o compadre e a vizinhança. A família nuclear existe, mas é apenas uma parte de redes muito maiores. Tios, primos, agregados, afilhados, compadres e vizinhos entram na vida cotidiana como figuras essenciais. O prestígio está ligado ao comportamento, idade, reputação, não à riqueza. A vida social se organiza ao redor de pequenas casas onde circulam parentes e vizinhos, trocando comida, trabalho e favores. Aqui, o diálogo com Radcliffe Brown fica ainda mais claro. No texto Irmão da Mãe na África do Sul, ele analisa como relações específicas, como entre o tio materno e sobrinho, expressam posições estruturais e expectativas sociais. Em Itá, Wegley não procura leis gerais, mas mostra como cada relação expressa obrigações, prestígio e reciprocidades. Assim como Radcliffe Brown, ele reconhece que laços sociais regulam comportamentos, mas diferente dele, trata essas relações como fenômenos históricos, vividos, e não como elementos universais. O compadre, por exemplo, teria obrigações duradouras que organizam ajuda, mediação de conflitos e alianças familiares. A vizinhança funciona como rede de trocas constantes: comida, favores, ferramentas. A autoridade política formal é frágil, mas a autoridade moral é fortíssima. Quem perde prestígio, perde influência, algo que poderia ser lido como a função social dessas relações, à maneira de Radcliffe Brown. Já no capítulo 4, Wegley descreve a casa como um núcleo moral e material. São construções simples, mas carregadas de significado, de modo que a proximidade entre elas incentiva a circulação constante de pessoas e bens. O sistema familiar é flexível. Agregados, compadres e parentes distantes compõem arranjos variados. O trabalho, pesca, roça, cuidado doméstico, é visto como prática coletiva, não como uma função isolada. Wegley mostra como pequenos gestos, como emprestar farinha, ajudar na canoa, produzem harmonia cotidiana. Isso revelaria, para Radcliffe Brown, o funcionamento interno da estrutura social, práticas que mantêm coesão, mas Wegley enfatiza a historicidade e a experiência concreta, não a universalidade. O quinto capítulo é dedicado aos assuntos de família. Wagner mostra que a vida social em Itá gira fundamentalmente em torno de uma concepção ampliada de parentesco, sendo que a palavra família não designa apenas um núcleo conjugal, mas um conjunto abrangente que inclui consanguíneos de diversos graus, parentes por afinidade, compadres e comadres, afiliados e até vizinhos integrados pela convivência. Essa ampliação é justamente o arranjo que permite à comunidade enfrentar a ausência
de Estado, a precariedade econômica e as incertezas do ambiente amazônico. Nesse caso, a família funciona como uma rede de proteção material e moral, regulando troca de alimentos, empréstimos, cooperação no trabalho e cuidado com os doentes. A própria linguagem de parentesco reforça a estrutura. Termos como tio, primo ou compadre têm significado mais amplos que nas zonas urbanas, indicando posições sociais e expectativas de comportamento. O casamento, por sua vez, é visto como uma ligação entre famílias que avaliam a convivência do novo vínculo, não apenas como uma união pessoal. Por isso, casar com alguém da própria comunidade tende a ser mais seguro do que casar com alguém de fora. O autor ainda destaca o papel das mulheres dentro da vida doméstica, que sustenta a rotina da casa e a coesão do grupo familiar, de modo a administrar os recursos, cuidar de crianças, resolver conflitos internos, exercendo uma autoridade prática que nem sempre aparece formalmente. Assim, Wagner conclui que a família em Itá não é apenas uma instituição entre outras, é a base organizadora da vida social e a principal ferramenta de resistência diante de um ambiente adverso e de um estado distante. Wagner discute a dinâmica social, cultural e economia da cidade de Itá e das outras comunidades da Amazônia. O foco será entender como tradições religiosas, formas de convivência e valores culturais influenciam o cotidiano e a economia local. Itá vive um ciclo de festas religiosas, muitas delas consideradas profanas pela igreja. Quem organiza tudo são as irmandades rurais, grupos autônomos que estruturam socialmente os povoados. Cada irmandade tem seus administradores, seu estandarte, instrumentos musicais e, é claro, uma imagem de santo responsável pela festa. A comunidade inteira participa, homens, mulheres, crianças. Porém, o padre nunca aparece, já que para os moradores sua presença atrapalharia a dança e a bebida, que é parte essencial da celebração popular. Em Itá, existem dois santos centrais: Santo Antônio, o padroeiro oficial ligado às elites, e São Benedito, o santo mais querido pelo povo, especialmente indígenas, negros e mestiços. Antigamente, cada santo tinha sua própria irmandade urbana. Hoje, essa irmandade praticamente não existe, restando apenas os nomes e patrocinadores de elite. Para começar, o autor descreve Itá como uma cidade aparentemente monótona para quem vem de Belém ou de grandes centros urbanos. Mas essa impressão é externa, pois para os moradores a cidade não é entediante. Elas valorizam suas próprias formas de diversão centradas no trabalho, na religião e na convivência comunitária. O texto destaca que as festas de santos e aniversários são momentos essenciais de integração social. Essas celebrações são organizadas principalmente pelas irmandades religiosas, instituições que funcionam como verdadeiros pilares das zonas rurais, embora muitas vezes criticadas pela igreja oficial. Essas irmandades têm o potencial de fazer a organização comunitária, e o autor aborda o preconceito comum, a ideia de que o caboclo amazônico é preguiçoso. Ele explica que essa visão desconsidera completamente os fatores culturais e econômicos da região. As festas religiosas, por exemplo, costumam acontecer justamente nos períodos de maior esforço agrícola e de coleta da borracha. Isso não é coincidência. Elas funcionam como incentivo. Nessas festas, os moradores buscam prestígio, reconhecimento e convivência. Valores muito mais importantes do que bens materiais que são escassos ou difíceis de obter. Nesse sentido, argumenta que muitos administradores e planejadores ignoram valores intangíveis, como prestígio, convivência e religiosidade, que são fundamentalmente cruciais para entender o comportamento econômico local. Itá é uma comunidade amazônica formada por uma singular mistura de tradições europeias, africanas e ameríndias. Embora o conhecimento científico tenha evoluído, ele não alcançou plenamente as áreas à parte dos centros urbanos, e Itá foi selecionada também para a análise antropológica do livro por não ter sido atingida como outros lugares pela modernização. Wagner nos conta como a fé, o pajeísmo e as lendas moldam a vida e a saúde dessa comunidade no capítulo 7. A fé religiosa é predominante católica romana na cidade de Itá, e ela é crucial para a solidariedade da população. Embora eles se considerem bons católicos, a população devota-se mais aos santos e às virgens do que diretamente à adoração a Deus e a Cristo. O padroeiro oficial da cidade é o Santo Antônio, mas a população realmente acredita que o São Benedito é o verdadeiro protetor da cidade. O favoritismo por São Benedito ele é tão notório que muitos pais batizam seus filhos com o nome do santo em homenagem. Os moradores são punidos com castigos, doenças e má colheita se faltarem com respeito aos santos ou quebrarem promessas. Essas são as duas condutas que são considerados pecados cometidos contra os santos,
concedem graça à cidade. Sob a superfície católica, persistem crenças mágicas de origem aborígene. A atual feitiçaria amazônica em Itá é uma notável persistência da tradição indígena. Os colonizadores identificaram semelhança entre a crença nativa e o catolicismo. Logo, trataram de catequizar os indígenas, substituindo seus próprios termos pelos termos da religião católica. Mas não alteraram aquilo que não confrontava diretamente a religião católica. E dessa forma prevaleceram alguns aspectos da crença mágica e outros foram substituídos por termos como Deus, santos e diabo. Outros segmentos presentes na comunidade de Itá sofreram perseguição também, como é o caso dos pajés. Devido a uma campanha médica contra a atuação sem conhecimento dos pajés, que ocasionou na prisão de um deles, passaram a agir em silêncio e clandestinidade, geralmente afastados da cidade. Itá é cercada por crenças em criaturas perigosas, sobrenaturais advindas. Wagley defende que Itá vive uma transição cultural, migrando da magia para princípios científicos. A ciência chega, mas os dois sistemas se chocam. Mesmo quem crê na ciência geralmente recorre primeiro às ervas medicinais e aos curandeiros nativos. Uma campanha de saúde pública eficaz em Itá deve incluir educação sanitária, visando não só o tratamento de doenças, mas também a mudança da concepção universal e fundamentalmente sobrenatural do povo, pois só a partir da mudança da concepção universal o autor defende que as crenças sobre saúde serão abandonadas e substituídas pelas científicas. Já no capítulo 8, o Wagley discute as possibilidades de desenvolvimento da Amazônia e afirma que nenhuma área do conhecimento consegue trabalhar sozinha. Para ele, engenheiros, médicos, educadores, agrônomos, economistas e cientistas sociais precisam atuar de forma integrada. É nesse ponto que a antropologia se torna fundamental. Entender o comportamento humano, as crenças e os costumes da comunidade, para que intervenções externas não desorganizem a vida local. Esse argumento dialoga diretamente com Radcliffe. Em O Método Comparativo, ele ressalta a importância de compreender como instituições sociais funcionam dentro de um sistema. Wagley concorda com a necessidade de entender o funcionamento social, mas difere ao insistir na centralidade da história e da cultura específica da Amazônia. Enquanto Radcliffe busca leis gerais da vida social, Wagley mostra que as políticas só funcionam quando respeitam as particularidades de cada comunidade. Wagley também critica a ideia de trazer imigrantes europeus para civilizar o interior. Segundo ele, o problema não é a população, é a falta de saúde, educação e infraestrutura. E aqui aparece outro ponto que lembra Radcliffe. Assim como o britânico analisa as relações que mantêm ou rompem o equilíbrio social, Wagley mostra como elites rurais bloqueiam avanços educacionais para preservar os seus privilégios. Esse sistema rígido de classe impede mobilidade e dificulta qualquer projeto de desenvolvimento. Para explicar por que Itá difere tanto das cidades americanas, Wagley não recorre a clima ou raça. Ele aponta fatores históricos, a dependência econômica da região, a exploração desigual do ciclo da borracha, a ausência de investimentos e a permanência de estruturas sociais excludentes. Radcliffe Brown veria nisso a persistência de uma organização social que cumpre funções, mesmo negativas, ao manter desigualdades. Wagley, porém, acrescenta a dimensão histórica, mostrando como essas estruturas se formam e como podem ser transformadas. Ele também analisa iniciativas na década de 1940, como o Serviço Especial de Saúde Pública. Houve avanços, mas Wagley insiste: progresso técnico isolado não resolve. Sem integração entre saúde, educação, economia e transporte, surgem novos desequilíbrios. Essa ideia se aproxima da leitura funcional de Radcliffe. A mudança em um setor altera todo o sistema social, mas Wagley leva isso para um plano mais pragmático e político. Sem considerar a cultura, nenhuma política se sustenta. Wagley encerra mostrando que o desenvolvimento da Amazônia depende tanto do planejamento técnico quanto da compreensão cultural. É aqui que sua visão se encontra com Radcliffe. Ambos reconhecem que a vida social é organizada e interdependente, mas Wagley argumenta que, sem a atenção à história local, às relações sociais concretas e às crenças que estruturam o cotidiano, qualquer tentativa de mudança se torna apenas mais um capítulo de fracasso. A antropologia, portanto, é chave para unir ciência, economia e cultura em um projeto real de transformação.